Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma produção original Netflix, o filme Silenciadas. Essa produção é um suspense com 1h30 de duração e conta a história de um grupo de mulheres que são acusadas de bruxaria durante a Inquisição. E para se livrar da execução, elas vão realizar um sabá. Silenciadas é um filme sobre liberdade e união feminina. Nesse vídeo eu faço duas partes. Um primeiro momento onde eu faço uma análise sem spoiler, para você que não conhece o filme, e também faço uma segunda parte com o final explicado para quem ficou com alguma dúvida sobre esse filme. Então, se você somente quer conferir o final explicado desse filme, clica nesse minuto que está aqui aparecendo em tela, porque você pula diretamente para a parte em que eu conto o final explicado dessa história. Antes disso, vamos de análise sem spoiler. Só que você já sabe, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte da minha comunidade. Bem, essa história se passa no ano de 1609, durante o período da Inquisição Espanhola, e um fato importante, eu vi muita divulgação aí na internet tentando fazer um clickbait falando que esse filme é baseado em fatos reais, mas não se engane, tá? Essa história tem um fundo de veracidade, afinal, estamos falando de um período histórico, mas a história em si do grupo de mulheres não é baseado em nenhuma história real. Porém, o que a gente tem nesse filme seria uma reconstituição de registros e relatos históricos acerca do período. Bem, o principal plot de Silenciadas consiste na acusação de bruxaria, onde mulheres inocentes são acusadas de cometer práticas de bruxas. Bem, para quem não sabe, o conceito de bruxa, né, bruxaria, surge a partir especialmente do século XIV, onde durante a Inquisição, mulheres inocentes, né, que detinham conhecimento em ervas medicinais, sobretudo, eram perseguidas pela Igreja Católica. Bem, mulheres habilidosas, né, atraíam a desconfiança da Igreja, né, e da população também, sobretudo por deterem conhecimento, seja pelo poder de trazer a vida como parteiras, ou então o poder de curar, né, trazer saúde para as pessoas com medicamentos, que eram basicamente feitos de ervas. Bem, com o tempo, o conceito de bruxa foi cada vez mais ampliado e costumes tradicionais e típicos da vida rural tornavam-se cada vez mais pretextos para associar mulheres inocentes à bruxaria. E qualquer pretexto era uma justificativa para, né, encontrar uma bruxa. Então, por exemplo, uma má colheita era um motivo, uma onda de mortes, uma epidemia, uma seca, enfim, N motivos diferentes que eram associados à vida rural. Bem, a gente vê várias dessas referências no filme Silenciadas. Eu confesso que esse filme me lembrou muito A Bruxa, é um filme que eu recomendo muito você assistir se você já assistiu Silenciadas e gostou. A Bruxa tá disponível na Netflix, é um terror psicológico, diferentemente desse suspense de hoje, mas é sensacional, também tem várias referências, assim como Silenciadas. Bem, embora o filme se situe no século XVII, a gente vê muitas referências contemporâneas nessa história, né? O modo como a liberdade feminina é retratada, né? Como se fosse digna de senso de julgamento e também como se ela devesse ser podada de certa forma. A gente vê uma história extremamente misógina, com mulheres silenciadas pelo machismo, pela sociedade patriarcal. E algo que eu achei muito bacana nessa trama é como ela conseguiu balancear, né, o peso da igreja com o peso da monarquia também, como a monarquia foi muito decisiva para silenciar mulheres. Bem, se você tiver interesse, eu recomendo você dar uma pesquisadinha depois aí no Google e descobrir como a monarquia também foi muito importante nesse período da Santa Inquisição, porque era uma forma de perpetuar o homem no poder. Bem, tecnicamente falando, é um filme que eu achei muito bem feito, né? Ele tem um jogo de luzes incrível, né? Uma iluminação muito bem feita, que consegue trabalhar muito a favor da tensão, né? O filme trabalha com muitas dualidades entre o belo e o feio, e isso a gente consegue avaliar muito bem no filme, né, graças à fotografia belíssima que tem. E algo que eu achei incrível desde o trailer, eu já falei, caracas, vai ser bom. Foi a trilha sonora, dito e feito, e eu achei incrível como conseguiram utilizar a trilha muito a favor da história e tá impecável. Eu acho que é um dos pontos altíssimos aí da história. Bem, é um filme que eu super recomendo para quem busca, né, uma produção de suspense bem feita e também para quem busca um certo conhecimento aí, um filme mais com uma pegada um pouquinho mais histórica. Bem, esse é meu alerta. Se você ainda não assistiu o filme e não quiser tomar spoiler, agora eu vou começar o final explicado do filme, então não esquece, antes, se você quiser ir conferir o filme lá, depois voltar para assistir o final explicado, lembra de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora de análise, porque o final é digno de muitas interpretações. Bem, eu começo essa análise do final explicado já falando para vocês que existem duas formas de se interpretar o final, né? Uma propriamente dita, onde nua e crua as meninas pulam do penhasco, e é isso, nada mais do que isso. Mas também existe toda uma segunda interpretação desse final,
que exige sim uma certa reflexão. E aí que eu acho que tá a parada legal da história. Bem, se alguém assistiu o filme e ficou na dúvida se elas realmente eram bruxas ou não, bem, eu já falo pra vocês, não, as meninas não eram bruxas, tá? Conforme eu expliquei na primeira parte do vídeo, historicamente, mulheres foram acusadas de bruxaria por diversos motivos. Nesse filme, que a gente vê com maior intensidade, foi a acusação dessas meninas pelo simples fato delas se reunirem, dançarem livremente, e também pela má fase que o vilarejo, a aldeia, passava. Bem, Silenciadas deixa claro pra gente que as meninas não tinham saídas para aquela situação dela. Se elas negam que são bruxas, que coisa que de fato elas não são, elas vão ser queimadas vivas porque elas seguem mentindo, porque uma bruxa sempre mente. E se cada menina individualmente fala que não é uma bruxa, logo está mentindo, porque uma bruxa sempre mente. Consequentemente, são bruxas, certo? E por um outro ângulo de vista, se elas assumem que são bruxas, cabe uma ambiguidade aí para saber se elas estão falando a verdade ou não como bruxas, e também é a saída encontrada por elas para conseguir ter uma mínima possibilidade de sobrevivência, visto que, se elas conseguirem ir adiando o julgamento delas até a próxima lua cheia, provavelmente elas conseguiriam ter a mínima chance de ser salvas pelos marinheiros que estão retornando à aldeia. Bem, é claro que elas tentam optar pela via que vai garantir alguma possibilidade de sobrevivência para elas, e elas tentam enganar todos aqueles homens, né? Cabe a Ana assumir esse protagonismo, ela toma para si essa situação e ela tenta enfrentar a Inquisição e, né, revelar-se uma bruxa. Bem, embora o filme vá conseguindo criar uma tensão, né, pela sua condução muito bem feita, é impossível, né, não achar simplesmente absurdo o fato daqueles homens, né, o juiz, o padre, né, todo mundo tá aceitando como verdade o que a Ana fala, né, ela fala simplesmente absurdos, cada situação uma mais bizarra do que a outra, a forma como ela descreve o sabá, como ela dá papéis a animais, né, do modo mais estúpido possível, e aqueles homens aceitam, gente, impagável esse momento. Bem, quando as meninas descobrem que o julgamento delas está cada vez mais próximo, elas decidem se unir e dar, né, conclusão a esse plano delas, que é se livrar do julgamento. Então elas ensaiam muito bem o sabá que elas mesmas criaram, e assim a gente tem a condução, né, desse ritual que encanta a todos ali presentes, especialmente o juiz, né, que se vê imerso na beleza das meninas e na sensualidade delas e acaba envolvido no próprio sabá. E consequentemente é feito de tolo, mas muito tolo mesmo, entendeu? E bem, caminhando para os minutos finais, quando as meninas conseguem uma brecha de fugir, quando os guardas, né, vão resgatar o juiz, elas fogem, né, e vão em direção a um penhasco. Chegando lá, não há mais saída para elas, né? Ou simplesmente elas são capturadas ou elas pulam. E aí é o momento que a Ana fala firme, olhe nos olhos deles, porque aqueles homens têm medo, né, do poder feminino. E o ato de uma bruxa olhar para um homem, né, é digno de um feitiço, então é uma saída aí para elas também. E bem, quando as meninas decidem que a única saída possível é voar, o que isso remete? A liberdade delas, né? Elas vão pular naquele penhasco, existe a possibilidade de sobreviverem, nadando, né? Claro. E por isso o filme se encerra desse modo. As meninas falam que vão voar, a câmera dá uma viradinha aí, e quando se volta novamente para onde as meninas estão, já não estão mais lá. Isso porque elas voaram, né? Como propriamente o juiz fala. Bem, elas se jogaram no penhasco lá no rio, mas elas voaram, elas ganharam a liberdade delas. E não, gente, o juiz não viu elas voarem literalmente. Bem, existem muitas interpretações diferentes para Silenciadas. Essa é somente a minha, né? Um final aberto como esse abre muita margem para subjetividade. Então, se você teve uma outra interpretação, sinta-se livre para deixar aqui a sua opinião nos comentários. Se você também concorda com a minha opinião, deixa aqui. Caso tenha alguma outra dúvida, deixa também aqui nos comentários que eu te ajudo. E não esquece, deixa o seu like nesse vídeo aqui também. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve e a gente se vê em outro vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!